Olá, começa agora o Brasil Eleitor e no programa de hoje você vai ver como foi a produção de um documentário que conta a história de dedicação de servidores da Justiça Eleitoral de São Paulo. Curiosidades guardadas nos últimos 70 anos dentro dos cartórios eleitorais. Nós chegamos a expedir um dia 3.000 títulos novos. Num dia, só o cartório, só o meu cartório. E tem também homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Você vai ver que entre as conquistas femininas aqui no Brasil estão o direito ao voto e a participação na política. E em Minas Gerais, presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, participa de debate sobre o processo eleitoral e confere como está o recadastramento biométrico dos eleitores do estado. Nessas eleições municipais de 2016, chegamos a 50 milhões de eleitores recadastrados. Veja ainda em que situações políticos podem perder o mandato. Os principais motivos que levam à cassação de mandato no Brasil são o envolvimento em esquemas de fraude, corrupção, recebimento de vantagens indevidas e abuso de poder. E tem serviço? Rádio e TV vão exibir campanhas de esclarecimentos eleitorais feitas pelo TSE. Tudo para deixar o cidadão bem informado sobre direitos e deveres de eleitores e candidatos. E em ano eleitoral, as campanhas de esclarecimento se intensificam ainda mais. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. No final do século XIX, mulheres de vários países, inclusive brasileiras, se mobilizaram na luta pelos direitos civis e políticos. E o dia 8 de março simboliza essa batalha das mulheres em todo o mundo. Uma luta contra o preconceito, a violência e por melhores condições de vida e igualdade de oportunidades. Veja na reportagem que preparamos a batalha feminina e suas conquistas na política e no processo eleitoral brasileiro. Você sabe por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março? Boa pergunta, não sei. Sei não. Não sei não. Foram umas operárias, né, nos Estados Unidos, se não me engano, que sofreram repressão na fábrica. Foi uma história assim. É isso mesmo, Marta. O que deu origem à data foi uma manifestação de operárias do setor têxtil de Nova York no dia 8 de março de 1857. As trabalhadoras ocuparam uma fábrica em protesto contra as más condições de trabalho. Só que a manifestação foi reprimida com violência. As operárias foram trancadas dentro do prédio que foi incendiado. 130 mulheres morreram. Esse dia ele revela essa violência de gênero, essa violência contra a mulher. Porque essas mulheres morreram simplesmente porque elas reivindicavam igualdade. Igualdade salarial, dignidade no trabalho, direito ao voto. Essa data ela tem esse valor simbólico. Até o século passado era comum ouvir que o papel da mulher era em casa, educando os filhos, cuidando do marido. Nesse contexto aí do século XIX e até antes, né, no século XVIII, essa mulher ela ainda está numa situação de subalternização. Então, ganha menos, trabalhava em lugares insalubres, né, 16, 18 horas por dia. Inclusive, uma das explicações para esse baixo salário, né, das mulheres receberem menos que os homens era exatamente essa incapacidade ligada a fatores biológicos. Então, isso é uma construção social. Então, essa ideia de que a mulher está ligada à natureza, ao espaço doméstico, à reprodução, e os homens ligados ao espaço público. A cada dia, as possibilidades de atuação feminina se multiplicam. Muitas atividades, antes exercidas apenas pelos homens, hoje são desempenhadas por mulheres. Mulheres como Beatriz. O preconceito eu não sofro ele com os meus passageiros, eu sofro ele com os meus colegas de táxi. Esse é o meu maior preconceito. Eles acham que a gente não é capaz de fazer o mesmo trabalho que eles bem feito. Mas eu acho que a gente está aí para isso, né? Fazer o trabalho bem feito. Segundo dados do IBGE, as mulheres que exercem o mesmo trabalho que os homens ganham 70% do salário deles. E quanto mais anos de estudo, maior a desigualdade. Mulheres com 12 anos ou mais de escolaridade ganham 66% dos rendimentos dos homens.
Outro problema é a representatividade feminina na política. Só em 1932 as mulheres tiveram direito a votar. E a primeira deputada federal eleita foi a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz, em 1934. Mas Carlota não concluiu o mandato porque em 1937 Getúlio Vargas fechou o Congresso. Aos poucos, as mulheres foram ganhando visibilidade no cenário político. Mas essa participação ainda está longe do ideal. Apesar de representarem mais da metade do eleitorado, hoje apenas 9% das mulheres ocupam uma cadeira no Congresso Nacional. Não é que as mulheres não estejam interessadas pela vida pública, muito pelo contrário, né? O que eu vejo hoje é uma dificuldade de conciliar, né? Então, há necessidade aí de políticas públicas, né, que incentivem, né, essas mulheres a ganharem esse espaço. Para mudar esse quadro e incentivar a participação feminina, a reforma eleitoral de 2015 prevê a aplicação dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de difusão da participação política das mulheres pela Secretaria da Mulher da Legenda. Na falta desse setor, deve ser coordenado pelo Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política do partido. O recurso do fundo partidário obrigatoriamente precisa ter 5% para aplicação em programa de incentivo à participação da mulher na política. Para as eleitoras, as mulheres eleitas podem lutar mais por políticas de redução da desigualdade. Deve haver uma igualdade, porque é cobrado uma igualdade em termos profissionais, é cobrado uma igualdade em responsabilidade. Então deve haver a igualdade em retornos. Eu acho que elas já estão lutando, né? As mulheres já lutam há muito tempo, tiveram muitas vitórias. Eu acho que tem muita coisa para conquistar ainda. Eu acho que sou completamente favorável. Nesse aspecto salarial, realmente ainda tem diferenças significativas em vários setores. Muitas mulheres que são muito competentes têm capacidade de atuar em qualquer área que for necessária atuar. Eu acho que tem que existir mesmo essa valorização profissional em todos os sentidos. A igualdade entre os sexos é uma luta que depende do envolvimento de todos, homens e mulheres. Parabéns para todas nós! E aproveitando a homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o TSE vai realizar o 7º Encontro Latino-Americano das Magistradas Eleitorais, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de março, na sede do Tribunal, em Brasília. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, participou da abertura do projeto Terceiro Turno, um programa da Escola Judiciária de Minas Gerais. O projeto promove debates entre magistrados, advogados e a sociedade em geral sobre temas jurídicos relacionados ao processo eleitoral. O presidente do TSE também aproveitou a visita ao estado para ver como anda o recadastramento biométrico entre os mineiros. Nas eleições municipais de outubro, 249 cidades mineiras vão usar a identificação biométrica durante a votação. Em Minas Gerais, 1 milhão de eleitores já foram recadastrados. A marca foi comemorada com uma visita do presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, à central de atendimento da Avenida do Contorno, em Belo Horizonte. O ministro conheceu a central e entregou o título a uma eleitora que fez o recadastramento. É sempre bom, a segurança eu acho que hoje em dia é importante para todo mundo, né? São 144 milhões de eleitores hoje no Brasil. E a biometria, nós temos a meta de, nessas eleições municipais de 2016, chegarmos a 50 milhões de eleitores recadastrados. O presidente do TSE também participou da 10ª edição do projeto Terceiro Turno. São debates sobre temas eleitorais promovidos pela Escola Judiciária do TRE de Minas. Esses eventos despertam a atenção da sociedade, despertam a atenção dos especialistas, provocam discussões e, mais do que isso, faz com que estudemos a matéria.
Ao estudarmos, nós aprimoramos o conhecimento. E ao aprimorarmos o conhecimento, nós temos a possibilidade de obtermos resultados mais sólidos, mais consolidados. É isso que nós queremos, essa interação, essa troca de informações. Desde o início do ano passado, o projeto discutiu temas como reforma política, financiamento de campanha, voto distrital e a participação da mulher na política. O presidente do TSE falou sobre os desafios da justiça eleitoral que deverão ser enfrentados nas próximas eleições, a redução do tempo de campanha eleitoral, a fixação do limite de gastos e a proibição do financiamento empresarial. Com essa vedação, nós esperamos então que ocorra o quê? Uma campanha mais barata, o que permita uma igualdade de condições a mais pessoas da sociedade e da cidadania se apresentarem como candidatos, porque ultimamente nós estávamos vivendo uma situação que só pessoas que tinham já um grande financiador é que saíam candidatos. Esta a grande novidade que nós vamos verificar como irá funcionar. E a sociedade deve contribuir, o Ministério Público Eleitoral também, fiscalizando estes gastos de campanha. Depois do intervalo, você vai se emocionar com um documentário que relata as histórias e depoimentos de quem dedicou a vida à justiça eleitoral. Vocês sabem que situação um político pode ter um mandato cassado? São várias as possibilidades, que vão desde compra de voto a condenação em casos que já não há mais possibilidade de recurso. No começo do ano, o governador do Amazonas e o vice foram cassados. Entenda por quê. O TRE do Amazonas decidiu por 5 votos a favor e 1 contra cassar os mandatos do governador do estado, José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Rede Solidariedade, acusados de compra de votos nas últimas eleições. A decisão saiu no final do mês de janeiro. Em fevereiro, os advogados de defesa do governador e do vice já entraram com um embargo de declaração contra a cassação dos mandatos. Até a decisão final, os dois permanecem no cargo. Entre 2004 e 2011, o Tribunal Superior Eleitoral cassou 5 mandatos de governador. Apenas em 2009, perderam os mandatos os governadores da Paraíba, do Maranhão e do Tocantins. Os principais motivos que levam à cassação de mandato no Brasil são o envolvimento em esquemas de fraude, corrupção, recebimento de vantagens indevidas e abuso de poder. Nós temos aí, por exemplo, a Lei 9.840, de 99, com uma lei de iniciativa popular, que pune com perda do registro de candidatura e cassação do mandato aquele que usar máquina pública, aquele que oferecer e comprar votos. O político comprar votos ou oferecer favores em troca de voto, o uso da máquina pública perderá certamente o mandato. Existem outras situações que podem levar à cassação do mandato de um político, entre elas, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, desde a data da posse, agir de forma incompatível com o decoro parlamentar, ser condenado criminalmente em sentença transitada em julgado, quando não cabe mais recurso. E, em alguns casos, os eleitores também podem ser punidos. Tem legislação que trata também da punição ao eleitor, não só aquele que compra o voto, mas aquele também que vende voto ou que quer alcançar algum favor para si ou para outrem. Eu acho que a punição maior para o eleitor é quando ele vota errado, vota dessa forma e depois ele tem consequência muito grave, porque vai faltar depois políticos sérios, honestos, éticos, e aí quando existe falta de políticos sérios e honestos, por exemplo, falta educação, falta saúde pública, falta bom transporte coletivo. Dona Marli está sempre atenta na hora de escolher um candidato. Aos 63 anos, não vota sem antes pesquisar bem o passado dos políticos. Quem que vai votar no candidato que já fez alguma coisa errada? Jamais, ainda mais a gente sabendo. E ela procura sempre saber se o candidato em quem votou cumpre a legislação eleitoral. Eu gosto das minhas coisas tudo certa. Jamais vou comprar um voto que eu penso
em mim, na minha família e, em modo geral, o povo todo em geral do nosso país. Jamais vou vender meu voto. Um documentário feito pelo Centro de Memória do TRE de São Paulo conta a história de 16 servidores que dedicaram parte da vida à justiça eleitoral. São depoimentos emocionantes e curiosos, como as garagens alugadas para servir de zonas eleitorais e a descoberta de um setor encarregado pela informatização dos cadastros na década de 50. Todas essas histórias estão no documentário Operários do Voto, Memórias de um Lugar. E o Brasil Eleitor mostra um pouquinho dessas histórias para você. O TRE significa a minha vida, viu? Eu me dediquei plenamente no tribunal. Seu Alfredo Grande trabalhou no TRE de São Paulo por 4 décadas, de 1951 a 1996. Aos 82 anos, lembra com carinho e muita saudade dos tempos em que foi servidor. Nós chegamos a expedir num dia 3.000 títulos novos. Num dia, só o cartório, só o meu cartório. Exigia muito da gente, né? Mas era um pessoal muito dedicado, então aquilo a gente aceitava com a maior tranquilidade, viu? Quanto mais serviço tinha, mais a gente se dedicava. Assim como o seu Alfredo, outros servidores fazem parte da história do TRE paulista. E para registrar essas memórias tão importantes, foi gravado um documentário com depoimentos de ex-funcionários do tribunal. O Palácio da Justiça cedeu uma área grande para funcionar o Tribunal Regional de São Paulo. Quando era para votar, todo mundo ia. Tanto assim que vem aí a hora da votação da mulher, né? Que a mulher não votava, né? A votação começará às 8 horas da manhã e prosseguirá até final. Chegando o eleitor à sessão que lhe foi designada, receberá uma senha que lhe indicará a ordem pela qual votará, exibindo o seu título e aguardando no recinto o momento de sua chamada. As entrevistas começaram a ser gravadas em 2010 para um outro projeto do Centro de Memória Eleitoral. Ao descobrir que o material era riquíssimo e importante para a história das eleições e do TRE do Estado, os pesquisadores decidiram reunir tudo no documentário Operários do Voto, Memórias de um Lugar. Nele, 16 servidores aposentados revelam as mudanças que presenciaram ao longo de décadas. As primeiras sessões da 4ª zona eleitoral, nós fazíamos em garagens particulares. Então era uma beleza, porque o mesário se dava bem com a família, geralmente, dava almoço, dava café, não tinha problema nenhum com essa gente. Então a gente ia de casa em casa, né, pedindo a garagem emprestada. As garagens mais acessíveis, né? Então a gente pedia, as famílias geralmente colaboravam, nossa, ficavam até enaltecidas. As imagens raras também valorizam o documentário. O eleitor que nasceu na era da urna eletrônica vai ficar surpreso ao conhecer, por exemplo, as apurações de antigamente. O material foi cedido por emissoras de TV e pela Cinemateca, que é responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira. No Distrito Federal, cada eleitor deverá colocar na sobrecarta 6 cédulas para presidente, vice-presidente, 2 senadores, deputado e vereador. Nós descobrimos aqui no TRE que nos anos 50 já havia um setor que, vamos dizer, era uma proto-informática aqui, que já trabalhava com cartões perfurados, com máquinas IBM, né? Já era uma pré-informatização das informações dos cadastros do TRE. E a gente só veio saber disso através de entrevistas. No documentário, vários fatos históricos que os funcionários novos nem imaginam. Então, as pessoas que estão aqui há mais tempo, às vezes 10, 20 anos, que não é tanto tempo, falam algumas coisas para os funcionários novos, eles ficam, era assim, então eles não têm a ideia do que aconteceu. E valoriza os servidores, valoriza a instituição, né? Preserva a imagem da instituição para as futuras gerações. E o que não faltou no documentário foi a emoção de brasileiros que dedicaram parte da vida para a construção da democracia. Eu sinto orgulhoso de fazer parte desse trabalho. Sempre me sinto muito orgulhoso. Você se emociona, né? Eu me emociono, claro. Um belo exemplo de dedicação e comprometimento com o trabalho, não é mesmo? Nossa homenagem especial ao Fernando Rodrigues, Geraldina Marques,
Joel de Moura, Luiz Carlos Siqueira, Luiz Salá e Maria José de Oliveira, que apareceram no documentário, mas já faleceram. E no próximo bloco tem campanha de esclarecimento para as eleições 2016, feita pelo TSE. Tudo para deixar o eleitor bem informado. A partir de abril, o TSE vai intensificar as campanhas institucionais no rádio e na televisão. São inserções sobre a participação feminina na política e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, por exemplo. As exibições fazem parte de campanhas de esclarecimentos previstas por lei em ano eleitoral. Sempre que precisa falar com os eleitores, fazer esclarecimentos, o TSE faz campanhas. Elas são veiculadas no rádio, na televisão, na internet. A gente tem duas resoluções, a do ano eleitoral e do ano não eleitoral, né? Isso já dá um norte, já dá uma orientação para o que deve ser feito. Além disso, a gente tem um complemento, campanhas que podem aparecer e surgir alguns temas ao longo do ano que não estão previstos em resolução, mas são necessários. Uma das últimas campanhas foi o uso do aplicativo QR Code, um código de barras em 2D que permite o eleitor, por meio de um celular, realizar a própria auditoria ao final de uma votação. E para esse ano, tem mais novidades. Iniciamos em janeiro a biometria, convocação ordinária e obrigatória. Vamos passar agora para março duas campanhas, que é acessibilidade e prazo final, na mudança de cadastro, tal, que o último dia é dia 4 de maio. Seja mesário voluntário, a democracia e milhões de brasileiros agradecem. Esse foi o slogan da Justiça Eleitoral para convidar cidadãos a serem mesários nas eleições municipais de outubro. Seja mesário você também e ajude a democracia do seu país. O alistamento eleitoral de jovens também foi incentivado por meio de propaganda no rádio e na TV. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na Semana do Jovem. E as redes sociais também são outro caminho para falar com os jovens. Os memes, imagens divertidas que se espalham na internet, fizeram o maior sucesso. E em ano eleitoral, as campanhas de esclarecimento se intensificam ainda mais. E isto está previsto em lei. A partir de 1º de abril, o Tribunal Superior Eleitoral deve fazer inserções de até 5 minutos diários, contínuos ou não, nas emissoras de rádio e TV. São campanhas para estimular a participação feminina na política e também de esclarecimento sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Uma das campanhas mais marcantes nas eleições gerais de 2014 foi a que convidava as mulheres a entrar para a política. A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Pela lei das eleições, as vagas dentro de um partido devem ser preenchidas com o mínimo de 30% e o máximo de 70% de cada sexo. A gente vive, infelizmente, numa sociedade extremamente machista que trabalha com preconceitos a respeito do papel da mulher e, fundamentalmente, de sua subserviência. Consequentemente, é de extrema importância a criação tanto de políticas como ampliar debates dentro da sociedade para rediscutir esse papel. E a cada eleição, o TSE se comunica mais e melhor com os eleitores. O trabalho não para. TSE, Justiça Eleitoral. O Brasil Eleitor fica por aqui. Gostou do programa? Quer ver um outro assunto referente à Justiça Eleitoral? Então é só escrever para a gente e sugerir a reportagem. O endereço é brasileitor@tse.jus.br. E não se esqueça, esse e os programas anteriores podem ser vistos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O endereço é esse, que aparece aí na sua tela. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!